Livro de Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Diz assim o texto: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Nós começamos esse trimestre a estudar a respeito dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o resumo da lei de Deus. Podemos dizer, são a essência da lei de Deus. Às vezes nós podemos ser levados a pensar algumas coisas erradas a respeito dos 10 mandamentos e a respeito da lei de Deus. Existem pessoas que atribuem à lei um valor salvífico. Que é um valor salvífico? É uma capacidade de salvar. Então tem pessoas que dizem assim, não, eu obedeço os mandamentos, então eu não preciso desse negócio de crer em Jesus Cristo. Porque eu vivo certinho, eu faço tudo certinho, e então eu vou para o céu, sou bonzinho. Tem pessoas que chegam a ensinar isso, uns creem, outros ensinam. Tem gente que ensina assim, não, porque se você não cumprir os mandamentos, você não será salvo. Isso é o quê? Um valor salvífico aos mandamentos. Mas nós sabemos que quem salva o ser humano é Jesus Cristo. Aí tem outros que partem para o outro extremo e dizem assim, nós estamos no tempo da graça. E então, porque nós estamos no tempo da graça, os mandamentos foram uma coisa para o passado, os mandamentos foram alguma coisa que não precisam ser observados hoje, porque Jesus Cristo é misericordioso, Jesus Cristo já derramou a graça dele sobre nós, e nós vamos ser salvos, quer obedeçamos os mandamentos, quer não obedeçamos os mandamentos. Então esse é o outro extremo. Tanto um quanto o outro, tanto os que creem nos mandamentos como sendo algo que pode salvar, e os que creem que os mandamentos podem ser abandonados, geralmente criam exercícios de consciência, de pensamentos pessoais, para pensarem assim. É a famosa lógica humana. A pessoa começa a desenvolver uma lógica humana. Mas aí, por exemplo, nessa lição, acho que ninguém percebeu, mas existe um tipo de exercício assim, quando é dito que, do ponto de vista do Evangelho, a lei de Deus aponta para o ideal de perfeição, tá certo? Mas diz assim, ao mesmo tempo que cria o sentimento de incapacidade de alcançá-la, está errado. A lei de Deus, Deus não escreveu uma lei para nós sabermos que não poderíamos alcançar. Isso é incoerência. Isso é pensamento de quê? De um homem. Não, porque os 10 mandamentos, eles criam aquela sensação de que eu não posso alcançar, então eu vou depender de Cristo. Não é isso. O objetivo, na realidade, não é esse. A lei de Deus, irmãos, foi estabelecida para ser obedecida. Por isso eu li o texto de Josué. As finalidades, nós não podemos pensar nas finalidades conforme nós achamos. Temos que pensar nas finalidades conforme está escrito na Bíblia. Nós sabemos pelo contexto bíblico que os 10 mandamentos foram escritos para que o homem vivesse bem com Deus e vivesse bem com o seu semelhante. Esse é o ideal de Deus. Esse é o ideal de Deus. Os 10 mandamentos, se alguém quer viver bem com Deus, se alguém quer viver bem com o seu irmão, precisa o quê? Obedecer os 10
mandamentos. Deus queria que o seu povo vivesse bem com ele e vivesse bem entre si. Então nós não podemos criar exercícios de consciência, nós temos que nos ater ao texto bíblico. Quando Deus dá essa ordem a Moisés, dá essa ordem a Josué, Deus cita a lei. Deus diz, olha, você se esforce e tenha bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te deu. Então Deus queria que Josué obedecesse. Antes ele tinha dito, no versículo 6, nós lemos assim, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então Deus tinha um objetivo para Josué. E para Josué alcançar aquele objetivo, ele precisava obedecer a toda a lei. Então a lei, irmãos, foi escrita por Deus para ser obedecida. Obedecida na sua totalidade. Tanto que é ensinado, já no Novo Testamento, que quem tropeçar em um item da lei, tropeçou o quê? Em toda a lei. Então a lei foi escrita para ser obedecida na sua totalidade. Outro aspecto é que a lei foi escrita para ser obedecida sem desvios, quer dizer, sem o raciocínio humano. Quando a gente começa a raciocinar, irmãos, dentro do que Deus estabeleceu, fatalmente nós vamos errar. Mesmo se nós fôssemos perfeitos e se não tivéssemos a semente do pecado, nós erraríamos. Pastor, que isso? Sem a semente do pecado ninguém erra. Eva errou. Adão errou, eles não tinham a semente do pecado. Satanás levou eles a raciocinarem em cima do que Deus mandou. Eu tenho dito aos irmãos, se eles simplesmente obedecessem, não, eu não quero saber de nada, não quero saber se eu vou ter conhecimento disso, conhecimento daquilo, não quero, só sei que Deus mandou não comer. Se eles não raciocinassem em cima do que Deus estabeleceu, eles não errariam, porque eles obedeceriam. Então precisa ser obedecida na sua totalidade, precisa ser obedecida sem desvios. Tem um texto interessante em Marcos, que mostra os desvios que os judeus já tinham entrado na lei, né? E é citado lá que eles eram cheios de manias de lavar a mão, de não lavar a mão, e quando eles iam ao mercado, então se eles voltassem e não tomassem banho, eles nem comiam. Uma porção de coisas que as pessoas iam colocando com desvio. O que Deus diz a Josué? Olha, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. O ser humano tem criado desvios, irmãos. E às vezes, até pela dureza de coração, esses desvios vão entrando no seio do povo de Deus, fazendo parte do seio, e daqui a pouco a gente vê que está tudo deteriorado, a lei de Deus está toda deteriorada, porque o ser humano cria desvios. Então, sem desvios. Para quê, irmãos? Para que nós tenhamos uma vida de prudência. Ele continua dizendo aí, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu quero ser um crente prudente. Eu tenho que ter os mandamentos de Deus como referencial para a minha vida. É prudência isso. É prudência, está ali dentro, guardadinho nos mandamentos de Deus. Tenho dito sempre aos irmãos, a vida é uma caminhada perigosa. É uma caminhada, irmãos, no meio das trevas. Nós temos a luz de Cristo, mas o mundo está em trevas. É uma caminhada no meio das trevas. É uma caminhada no meio dos ferozes que querem assaltar, que querem fazer mal. E nós precisamos andar com prudência. E a prudência está em obedecer à lei de Deus. Mas isso é impossível. Não, não é impossível. Deus estava mostrando a Josué que era possível ele fazer isso. Como? Porque o próprio Deus nos ajuda. Nós precisamos ter o propósito de obedecer à lei, e dentro desse propósito firme, então Deus vai nos ajudar. O que Deus diz no final da sua ordem a Josué? Versículo 9, ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha, não fica assustado com isso que eu estou te mandando fazer, não. Não pasmes, não te espantes.
Josué devia ter pensado, poxa, como é que eu vou fazer isso tudo? Como é que eu vou conseguir andar dentro disso tudo aí sem pisar para a direita nem para a esquerda? Isso é impossível. Vem logo o raciocínio humano. Mas Deus disse o seguinte, olha, eu vou ser contigo onde quer que tu andares. Então, quando o crente tem essa consciência da ajuda de Deus, ele consegue, irmãos, ele consegue viver dentro do que Deus estabeleceu. Agora, irmãos, realmente a lei, é dito lá em Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 3, realmente a Bíblia diz que a lei serviu de aio. Gálatas capítulo 3, dos versículos 21 a 24, nós lemos assim, logo, a lei é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido feita pela lei. Então, nós já percebemos aí que a lei não é para vivificar. O que é vivificar, irmãos? Para dar vida. Quem é que dá vida? É Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo nos vivifica, Cristo nos vivificou e Cristo continua nos vivificando. Ele nos mantém nessa nova vida. Então a lei não é para vivificar. Né? Continuando, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a quem? Aos crentes. Só que eu estou chamando a atenção de propósito. Nós vivemos um tempo que quase ninguém quer se intitular crente, né? Até fiz uma lição que os irmãos estudaram há pouco tempo aí, há pouco tempo não, já há um bom tempo. O pessoal logo diz, crente até o diabo é. Não é não, porque se ele fosse crente, ele seria vivificado. Crente é os que creram em Cristo. Crente em Cristo. O diabo sabe que Jesus é o único Filho de Deus. É diferente saber e crer. Crer é se entregar, saber é só no intelecto. Ele sabe. Mas a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Queria destacar com os irmãos, versículo 23, mas antes que a fé viéssemos, estávamos o quê? Guardados debaixo da lei. Então, a lei serviu para guardar os servos de Deus até a vinda de Cristo. Essa é a função do aio, irmãos. O que o aio fazia? Os irmãos sabem o que é aio, não sabem? Aio é eu gosto de expressão simples, não adianta a gente ficar usando expressão rebuscada, né? Aio é um tomador de contas de criança. Isso que é um aio. É como se fosse, hoje a gente chama de babá, né? Aquelas famílias ricas. Então tem as babás que vão criando desde pequenininha, às vezes até a adolescência, preparando. O que o aio faz? O aio guarda, o aio conduz. Então a lei, irmãos, ela serviu para guardar. Ela guardou os crentes no Messias, aqueles que criam na promessa. Sem estar escrita ainda, guardou Abraão, porque Abraão obedecia a Deus sem precisar que estivesse escrito. Abraão é chamado de crente na Bíblia, os irmãos sabem disso, conhecem o texto, o crente Abraão. Então guardou Abraão. A lei guardou o próprio Moisés, porque foi Deus quem deu a lei a Moisés. A lei guardou Josué, a lei guardou Caleb, a lei veio guardando os crentes no Messias. E a lei, irmãos, continua guardando os crentes em Jesus Cristo. A função da lei é guardar. Guardar em quê? Guardar dentro dos princípios de Deus. Deus não muda. As pessoas gostam muito de dizer assim, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Aí começa a querer ficar na frente aliás, isso ninguém faz, mas começa a dizer que Deus vai abrir o mar, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Porque diz que é o mesmo Deus. Agora está na moda de novo dizer que
vão pegar em serpente, mas ninguém pega, e o que pegou morreu. Vocês irmãos sabem da história, né? Tinha um americano maluco lá que gostava de mostrar que ele era realmente um profeta de Cristo e vivia brincando lá com serpente, não sei o que, foi picado por uma serpente e morreu. Então está na moda isso de novo. Mas nós precisamos entender que a lei, ela vai guardar aqueles crentes em Cristo, que são crentes realmente em Jesus Cristo. Ela continua guardando os crentes em Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, a lei será cumprida sem obrigações pelos que foram justificados por Cristo. Gálatas 5, 16 a 26. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quero destacar versículo 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E aí vem a grande questão, nós já estamos encerrando, irmãos. Tem pessoas que ficam fugindo da lei porque acham uma grande dificuldade em obedecer à lei. Mas aqueles que são justificados por Cristo querem cumprir a lei sem obrigação. Eu não preciso que uma lei dos homens, por exemplo, diga assim: você não pode furtar. Se você furtar, você vai ganhar não sei quantos anos de cadeia. Por que eu não preciso, irmãos? Porque eu não quero furtar. Lá onde está, não furtarás, é uma lei de Deus para ser obedecida, mas eu não vou ter dificuldade de obedecer, porque eu não quero furtar. Não matarás, eu não quero matar meu semelhante. Quantas vezes a gente ora, pede a Deus para não se encontrar numa situação em que a gente seja obrigado a se defender, tirar a vida de alguém? Por quê? Porque a gente não quer. Porque nós já somos justificados por Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós andamos em Espírito. Mas vão existir momentos, irmãos, em que a concupiscência da carne vai chamar. E aí nós precisamos estar alertas. Não, a lei de Deus diz para não fazer isso. E Deus vai nos ajudar a não cumprirmos. Então, quando a pessoa é justificada por Cristo, ela não precisa, vamos dizer assim, da obediência da lei para ser salvo, porque ela, pela justificação, a lei já se torna algo assim fácil de ser obedecida, ou pelo menos profundamente desejada de ser obedecida. E aí, quando nós não conseguimos obedecer, o que é que vai corrigir o problema? O arrependimento verdadeiro, a colocação diante de Deus desse arrependimento, o pedido de perdão, e o sangue de Jesus Cristo vai continuar nos justificando. Então, irmãos, nós precisamos saber, precisamos conhecer, precisamos entender e interiorizar que a lei de Deus nos guarda de cometermos as iniquidades que são as obras da carne. A lei de Deus nos guarda para vivermos uma vida de santificação, e precisamos deixar que Deus nos ajude a vivermos em harmonia com a lei que Ele estabeleceu. Então os 10 mandamentos, irmãos, são muito importantes para a nossa vida, para que nós possamos ter o desejo de não pisar nem para a direita nem para a esquerda. E se um dia, espero que não aconteça conosco, mas apesar de não termos que desenvolver o sentimento de incapacidade
nós temos que reconhecer que existem momentos difíceis na nossa vida, nós saibamos nos arrepender, colocar diante de Deus e confiar no sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Amém.